João, um menino humilde de 12 anos, entra em um restaurante sofisticado no centro da cidade, faminto e cansado. Mas antes mesmo de pedir ajuda, o proprietário do local, Sr. Otávio, o expulsa com palavras frias e cheias de preconceito. O que Sr. Otávio não sabia era que, momentos antes, João tinha salvado a vida de sua filha, Laura. João caminhava pelas ruas do centro da cidade com os pés descalços e o estômago vazio. O dia estava quente e ele já não sabia se conseguiria continuar. Passou em frente a um restaurante elegante, com vidros reluzentes e uma placa dourada que dizia Gastronomia do Sr. Otávio. O cheiro de comida o fez parar por um instante. Ele hesitou, mas tomou coragem e entrou. Assim que passou pela porta, Sr. Otávio, um homem de meia idade com um terno impecável e uma expressão severa, o viu. Com um olhar de desprezo, foi direto ao encontro do menino. — O que você quer aqui? Não vê que este lugar não é para você? Disse Sr. Otávio, sua voz carregada de desdém. João, com os olhos arregalados e a voz trêmula, respondeu: — Por favor, senhor, só queria saber se tem algo para comer, qualquer coisa. Sr. Otávio deu um passo à frente ainda mais indignado. — Aqui não é lugar para pedintes. Saia daqui agora, antes que eu chame a segurança, gritou ele, enquanto os clientes olhavam de canto de olho sem se envolver. João abaixou a cabeça envergonhado. Sem dizer mais nada, virou-se e saiu. Lá fora, sentou-se na calçada e tentou conter as lágrimas. Ele não entendia como alguém podia tratá-lo assim, sem ao menos conhecê-lo. Pouco antes de entrar no restaurante, João estava caminhando por uma rua movimentada quando ouviu um grito desesperado. Ele olhou para o lado e viu uma garotinha sendo puxada para o meio da rua por um cachorro grande e agitado. Um carro vinha em alta velocidade e ninguém parecia reagir rápido o suficiente. Sem pensar duas vezes, João largou sua sacola velha no chão e correu em direção à menina. Ele pulou para segurá-la, empurrando-a para fora do caminho no último segundo. O carro passou tão perto que o vento levantou a poeira ao seu redor. Assustada, a garotinha começou a chorar. — Você está bem? Perguntou João, ofegante, enquanto segurava os pequenos ombros da menina. Ela assentiu, soluçando, enquanto tentava agradecer. — Obrigada. Meu nome é Laura. João sorriu levemente, aliviado por ela estar a salvo. Antes que pudesse dizer algo mais, uma mulher bem vestida, provavelmente a babá, apareceu correndo, gritando pelo nome da menina. — Laura! Meu Deus! O que aconteceu? Perguntou, pegando a criança nos braços. Sem sequer olhar para João direito, afastou-se rapidamente, levando Laura consigo. João ficou parado por um momento, respirando fundo. Ele sentiu uma pontada de dor no braço, mas ignorou. Sua fome ainda o dominava, e ele precisava encontrar algo para comer. Com passos lentos, continuou seu caminho, até parar em frente ao restaurante do Sr. Otávio. Mal sabia ele que a menina que acabara de salvar era a filha do homem que, momentos depois, o trataria com tanto desprezo. Depois que João saiu do restaurante, Sr. Otávio retornou ao salão, mas foi interrompido pela chegada inesperada de um carro de luxo. Do veículo, desceu uma mulher bem vestida carregando Laura nos braços, a pequena ainda visivelmente abalada. Sr. Otávio correu ao encontro delas preocupado. — Laura, minha filha, o que aconteceu? Perguntou enquanto a abraçava. Laura começou a explicar com a voz embargada. — Papai, eu ia atravessar a rua. Um carro estava vindo muito rápido. Ela fez uma pausa para respirar. Mas um menino me salvou. Ele pulou na frente e me empurrou para longe. O rosto de Sr. Otávio se contraiu em choque. — Menino? Onde ele está agora? Ele está bem? A mulher que acompanhava Laura completou com um tom sério. Ele parecia ser um menino de rua. Estava mal vestido e percebi que ele se machucou, mas ele foi embora antes. Que eu pudesse ajudar.
Laura segurou a mão do pai, tentando reforçar a importância do ato. Ele era tão corajoso, papai, mas acho que estava machucado e com fome. Ele parecia triste. Sr. Otávio ficou paralisado. Uma sensação de culpa começou a surgir, mas ele não queria acreditar que poderia ter cometido um erro tão grave. O rosto do garoto que ele havia humilhado momentos antes veio à sua mente. Seria possível? Com passos rápidos e a cabeça fervendo de pensamentos, ele saiu do restaurante para procurar pelo menino. Foi então que, do outro lado da rua, ele o viu. João estava sentado na calçada, segurando o braço machucado e olhando para o chão. O dono do restaurante hesitou, o orgulho lutando contra a culpa, mas no fundo sabia que precisava agir. Eu preciso falar com ele, murmurou para si mesmo enquanto atravessava a rua. Cada passo parecia carregar o peso de sua própria injustiça. Sr. Otávio parou em frente a João, mas o peso de suas próprias ações o fez hesitar por alguns segundos. Ele observou o menino, a camisa rasgada, o braço machucado e os olhos cansados, mas resilientes. Era evidente que João já havia enfrentado mais desafios do que qualquer criança deveria. João levantou o olhar devagar e reconheceu o homem. Seus olhos carregavam um misto de tristeza e desconfiança. Afinal, como confiar em alguém que o tratara tão mal momentos antes? Com a voz embargada, Sr. Otávio finalmente quebrou o silêncio. Foi você, não foi? Você salvou minha filha. João deu de ombros, tentando não demonstrar o desconforto. Eu só fiz o que achei certo. Ela precisava de ajuda. Essas palavras simples desmontaram completamente o orgulho de Sr. Otávio. Ele olhou para o braço machucado do menino e sentiu o peso de sua culpa. Como ele pôde ser tão cruel com alguém tão altruísta? Sem conseguir encará-lo diretamente, passou a mão pelo cabelo, tentando organizar seus pensamentos. Eu fui injusto com você. A confissão saiu em um tom mais baixo do que ele pretendia. Eu te julguei, sem ao menos te ouvir. E isso foi um erro. Um grande erro. João permaneceu em silêncio, mas a tensão em seus ombros demonstrava o quanto aquelas palavras significavam. Sr. Otávio se abaixou para ficar no mesmo nível do menino, tentando demonstrar sua sinceridade. Você salvou a vida da minha filha, mesmo sem me conhecer, mesmo sem esperar nada em troca, e eu te tratei como alguém que não merecia sequer respeito. Ele respirou fundo, buscando coragem para completar. Me desculpe, garoto, de verdade. João olhou para ele, surpreso com a mudança de tom. Não estava acostumado a ouvir pedidos de desculpa, principalmente de adultos que normalmente o ignoravam ou tratavam com indiferença. Mesmo assim, sua bondade falou mais alto. Tá tudo bem, respondeu João, com um sorriso tímido. Acontece. Sr. Otávio sentiu uma pontada de vergonha. Como aquele menino que tinha tão pouco podia ser tão generoso. Ele sabia que um simples pedido de desculpas não era suficiente para corrigir o erro. Escuta, garoto, disse ele tentando reunir coragem. Você pode entrar no restaurante comigo? Quero consertar isso. Quero te dar algo para comer e cuidar desse braço. João hesitou, mas o cansaço e a fome o venceram. Ele se levantou devagar e juntos atravessaram a rua em direção ao restaurante. O Sr. Otávio segurou a porta aberta para o menino, um gesto simples, mas carregado de significado. Os clientes que haviam testemunhado a expulsão de João agora observavam em silêncio, confusos com a cena. Sr. Otávio, que sempre fora visto como rígido e impassível, agora demonstrava algo raro: humanidade. Enquanto o Sr. Otávio chamava um garçom para trazer comida e ataduras, ele olhou para João mais uma vez. Esse menino tinha algo que ele, com todo o seu dinheiro e status, não possuía: a capacidade de agir com compaixão, mesmo diante da indiferença. Dentro do restaurante, o ambiente parecia outro. O menino que fora expulso de maneira cruel agora era tratado com atenção.
João sentou-se à mesa mais próxima enquanto o Sr. Otávio dava ordens aos garçons. Pratos quentes começaram a chegar. Arroz, feijão, carne e um copo de suco fresco. João olhava para a comida, quase incrédulo, enquanto seus olhos brilhavam de fome. Coma, garoto. Você precisa se alimentar, disse Sr. Otávio, tentando soar acolhedor. João, hesitante, agradeceu com um aceno tímido antes de pegar os talheres. Ele comeu com calma, saboreando cada pedaço, mas era visível o quanto aquilo era raro para ele. O ambiente do restaurante, com as conversas baixas e a decoração elegante, parecia um mundo à parte de sua realidade cotidiana. Enquanto João comia, Sr. Otávio observava em silêncio. A cena fazia algo dentro dele mudar. Ele pensava em todas as vezes que ignorara pessoas como João, julgando-as pela aparência ou pela posição social. Pela primeira vez, sentiu o peso real de seus preconceitos. Depois de alguns minutos, Laura entrou no restaurante, segurando a mão de sua babá. Ao ver João, ela correu até ele com um sorriso radiante. "É você!" exclamou Laura, abraçando João sem hesitar. João ficou sem jeito, mas não conseguiu esconder o sorriso. A espontaneidade de Laura o fazia esquecer, por um momento, das barreiras que a sociedade costumava erguer. "Obrigada por me salvar. Você é meu herói", disse ela com a sinceridade de uma criança. Sr. Otávio ficou tocado pela cena. Sua filha, com toda a inocência, reconhecia o valor que ele, em sua arrogância, quase não enxergara. Ele limpou a garganta, sentindo-se compelido a fazer mais. "João, escute", começou ele, sentando-se ao lado do menino. "Eu cometi um erro muito grave hoje. Você não merece ser tratado como foi. Na verdade, acho que muitas pessoas não merecem ser tratadas como são. E quero fazer algo a respeito." João levantou os olhos, surpreso. "Como assim, senhor? Eu quero ajudar você. Não só com comida hoje. Quero saber da sua vida, entender como posso te dar uma chance de ter um futuro melhor. Você me ensinou algo muito importante hoje, e eu quero ser um homem melhor", confessou o Sr. Otávio com uma honestidade que surpreendeu até a si mesmo. João, emocionado, não sabia o que dizer. Por tanto tempo, ele acreditara que o mundo era um lugar onde ninguém se importava com ele. Agora, sentia que algo estava mudando. Talvez, pela primeira vez, havia uma esperança. Enquanto isso, os clientes do restaurante, que estavam prestando atenção à interação, começaram a aplaudir. Não era apenas pela coragem de João, mas também pela transformação visível no comportamento de Sr. Otávio. A cena emocionou a todos. A partir daquele dia, algo mudou não apenas na vida de João, mas também na do Sr. Otávio. Ele não era mais o mesmo homem que, cheio de preconceitos, julgava as pessoas pela aparência. A experiência com João e o ato heróico de salvar sua filha o fizeram enxergar um mundo que ele antes ignorava, o da empatia e da humanidade. Sr. Otávio cumpriu sua promessa. Ele procurou saber mais sobre a vida de João e descobriu que o menino vivia sozinho, lutando para sobreviver desde muito jovem. Sem hesitar, decidiu ajudá-lo. Conseguiu um lugar para João morar, garantiu que ele tivesse comida e o colocou na escola. A transformação na vida do menino foi visível. Aos poucos, ele deixou de carregar nos olhos o peso da tristeza e começou a sonhar com o futuro. No restaurante, as mudanças também foram evidentes. Inspirado por João, Sr. Otávio começou a distribuir refeições gratuitas para moradores de rua todos os dias. Ele não queria que ninguém mais passasse pela fome e humilhação que João enfrentou. A ação chamou a atenção da comunidade e rapidamente se tornou um exemplo de solidariedade. João, por sua vez, nunca deixou de ser o mesmo menino de bom coração. Ele continuava ajudando quem podia e sempre que ia ao restaurante, fazia questão de agradecer ao Sr. Otávio e à pequena Laura, que o considerava parte da família. No fim,
a lição mais poderosa dessa história não foi apenas a transformação de Sr. Otávio, mas também a prova de que atos de bondade, mesmo vindos de quem tem tão pouco, podem mudar vidas inteiras. João, com sua coragem e generosidade, não apenas salvou Laura, mas também resgatou o coração de um homem que estava perdido em seu próprio preconceito. E agora eu pergunto a você, que está assistindo, quantas vezes já julgamos alguém pela aparência ou por suposições erradas? Será que estamos deixando de ajudar quem mais precisa por causa dos nossos próprios preconceitos? Compartilhe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder histórias emocionantes como essa. Até a próxima!